Vamos verificar a previsão de abertura para 23. Então eu tenho aqui o dólar. Eu vou verificar a posição dele aqui. Uma visão geral. Eu tenho um canal, né? Vamos verificar esse canal no tempo de 60 minutos. Para verificar qual é a possibilidade do que tem para acontecer. O canal já vem de 1, 2, 3, 4 dias atrás. Posicionando aqui melhor. Eu vou só traçar um Fibonacci no canal. Canal de Fibonacci. Ele está estável, esse canal, desde o dia 16 de novembro. Eu vou pegar do topo. Vou pegar desse topo aqui do dia 16, seguir até aqui. É um canal de alta. Vou descer aqui até esse fundo aqui. Vou colocar aqui só para mudar um pouco a cor para não ficar tão pesada. Para cinza. Para dar uma melhorada na cor. Ok. Então eu tenho esse canal de alta. Vamos olhar agora em 30 minutos para ver como ele ficou. Tá? Em um dia. Primeiro em um dia. Qual seria a tendência dele? A tendência dele seria uma baixa. Ele fez aqui um sinal de uma possível reversão de tendência. Tá, eu vou diminuir aqui, ó. Já foi no máximo, tá no máximo. Perfeito. Então eu tenho aqui, ó, ele fez o fundo, fez um topo mais baixo e iniciou um candle. E nós vamos analisar essa posição desse candle, que foi o dia de hoje. Foi um dia de baixa no fractal. E gerou a posição de 60 minutos. Nós vimos aqui, tá? E que gerou a posição de 30 minutos. Tá? Olha só. Dentro do fractal. Tenho aqui uma possibilidade de chegada aqui abaixo do pivô, tá? Abaixo da correção aqui, ó. Então, vamos verificar aqui com 15 minutos. Depois chegar no nosso gráfico, seria de 5 minutos. Para discutir o que pode acontecer com o dólar amanhã. Tá. Então, vamos ver agora em 5 minutos. Já tenho uma noção mais ou menos do que vai poder acontecer. Eu tive uma região em torno do pivô. Tá? O pivô foi a correção de um dia para o outro da variação da moeda. E aconteceu essa resistência em torno do 5.593. Perfeito. Então o mercado, vou marcar o fundo e fundo mais próximo, mais importante, né? O primeiro fundo seria aqui, esse suporte. Marcar ele aqui. E como eu gosto sempre de colocar, marquei. Perfeito. Que eu tenho aonde estão as médias que vão influenciar essas posições. Eu tenho uma média de 400 chegando aqui próximo, olha. A média aqui é uma média de 400. Escrever aqui. Tá chegando aqui. É uma média de 400. Ela tá chegando, eita. Ela tá chegando aqui embaixo. Tá? Então, eu tenho mais aqui. Em cima, na consolidação, eu tenho a posição do pivô. Eu tenho uma média de 200. Opa. Eu tenho uma média de 200 aqui. MMA 200. É a média do médio prazo, né?
Tá para cá. Essa média, essa fúcsia aqui. Aí tem a ver o AP. O AP tá aqui, ó. Ela tá segurando, o volume médio do mercado tá segurando aqui nessa região. Então o que eu posso dizer aqui? Se ele continuar dentro do canal, ele vai procurar uma possibilidade de negociar nessa região aqui. Eu vou fazer de pincel, aí a gente fecha. Ou ele vai ultrapassar o topo anterior e procurar uma posição dentro do canal ou do subcanal, tá? Hoje a posição simples é essa, é aguardar essa posição. Ele pode amanhecer com um gap aqui ou seguir para baixo. Vamos fazer aqui no... Deixa eu reduzir aqui. Deixa eu reduzir aqui para... Olha só, deixa eu diminuir aqui na preço. Aumentar o tamanho do candle para vocês verem melhor. Perfeito. Então eu tenho um fundo, eu já tenho aqui uma resistência, tá? Eu vou desenhar no canal. É minúsculo aqui, diminuir mais um pouco. Tem uma entendida. Perfeito. Então vamos lá. A possibilidade de queda disso aí. Ele já está com as médias para baixo, apontada com uma pequena ponta vendedora. No entanto, a média de 200, ela está meio horizontalizada com uma leve alta, tá? Mas cadê a seta? Ok. A possibilidade é chegar no fundo até na média de 400, bater e voltar, tá? Bater e voltar daqui dessa posição para fazer um topo. Pode ser que venha novamente aqui no canal para depois fazer uma subida. É uma previsão, isso é uma possibilidade, tá? Eu posso colocar essa possibilidade desta forma. É uma visão. Uma outra visão disso seria: eu tenho o canal, a visão seria um gap já para chegar no canal, já que tem uma média de 400 lá atrás. Ele voltaria e depois subiria. Ou ele faria aqui, ou ele subiria, voltaria e subiria, ultrapassando esse nível aqui, ó. Vou botar em vermelho, que é uma resistência que tem aqui, ó, em torno do prior core, do dia anterior. Então seria uma possibilidade assim. Sempre vai ter o pullback, se não conseguir ultrapassar, bate no topo, não consegue, não tem força, ele cai e volta. Então isso seria uma posição de dólar. Vai depender de outras moedas, mas eu não vou ver outras moedas, eu vou ver uma... A força principal aqui é a 400, que ele vai chegar aqui, bater e vai subir. Se ele ultrapassar, ele não vai, teoricamente, porque olha, a 400 já vem acompanhando o gráfico aqui, sustentando ele como suporte, ó, desde o dia 16. É a 400 que está segurando o gráfico, é a longo prazo do mercado. Como eu trabalho com fases do mercado, meu ponto de vista é esse. Aí quem faz análise com várias ferramentas, mecanismos, vai dizer qual é a moeda que está tendendo, que está segurando, se são minérios, o que é. Mas no meu gráfico aqui, eu tenho uma média de 400 que vai me posicionar um suporte aqui já 4 dias. Se ele permanecer nesse suporte, ela vai chegar na 400, como já está vindo aqui. Fazer a força, né, voltar, eu vou ter um vetor que vai chegar no meu topo anterior. Se eu ultrapassar esse topo anterior aqui, aí eu vou desenvolver um novo mercado, vou desenvolver uma nova história. Vou colocar uma região, tá? Se eu ultrapassar esse topo aqui, aí eu vou desenvolver uma nova história. Então vamos fazer mais simples. Ela desce até o fundo
e depois ela sobe para renovar o novo mercado. Nesse meio aí, nesse meio todo, pode ter pullback, pode ter lateralização, pode ter uma lateralização aqui, ó. Já que existiu uma resistência anterior, então pode continuar existindo essa resistência anterior, mais ou menos nessa altura aqui. Então o mercado faria o quê? O mercado faria isso aqui, né? Cadê a seta aqui? O mercado faria isso aqui para depois fazer isso. Tá certo? Agora vamos lá ver o mini índice. WIN. O WIN, ele já está mais, eu acho, mais fácil. Vamos ser positivo. Vamos olhar o mercado no nível assim, ó. Última posição. É triste, né? Nós vemos o nosso mercado assim, mas acontece. Olha só. A nossa última posição foi a mínima, a mínima anual, né? Porque foi em novembro, 18 de novembro, hoje é 22 de novembro do outro ano. É isso mesmo? Não acredito nisso. Ah, não. Eu tô pensando que passou um ano. Nada a ver. É 18 de novembro e 22 de novembro. Tudo bem. Então, nós temos aqui a nossa posição, ó. Tá? 18 de novembro aqui. Foi a mínima da mínima da mínima que aconteceu no mini índice. Tá? Foi até setembro. Tá? Então foi o lugar mais baixo que ele já chegou. Nesses setembro, outubro e novembro, nesses últimos 3 meses. Trimestre. Tá? Então vamos considerar que ele não vai ultrapassar esse fundo. Existe a possibilidade, mas ele está numa região uma região baixista aqui, ó, em região de estocástico. Ele atingiu aqui abaixo de 20, está marcado aqui. Isso aqui é uma região abaixo de 20 no estocástico. Possibilidade. Vou criar uma possibilidade vaga. A princípio ele continuaria essa queda, né, dele. Aqui, né? Fundo perdido. Tá? Poderia traçar um alvo de Fibonacci aí para verificar aonde ele ia parar. Eu vou traçar. Não poderia não, vou fazer melhor. Eu vou diminuir aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar do fundo mais expressivo até no topo, tá bom? Então vamos lá. Magnético. Ok, pessoal. Clica no topo, vai no fundo anterior, mais expressivo e sobe. Tá? Vai de novo para o topo, aperta, dá o clique e soltou o mouse. Então agora eu tenho a minha posição e vou dizer aqui qual seria o alvo. Mas seria o próximo suporte, mas seria uma queda muito grande, tá? Mas existe a possibilidade. A queda seria catastrófica. Muito aqui, ó. Até no próximo suporte. Existe a possibilidade? Existe. Vamos ver televisão, vamos ver notícia, vamos ver o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no Congresso, em quem o ministério lá os ministros, né, estão mandando, o que eles estão planejando para gerar essa polêmica toda aqui. O índice chegar em 101 é um negócio absurdo. Esperamos que não aconteça isso. Eu vou fazer uma outra previsão melhor e mais positiva. Eu vou imaginar que isso aqui é uma MTR. Espero que seja uma MTR. Tá, eu vou colocar aqui MTR. Tá, então é uma MTR. Tá, então essa MTR, o que ela faria?
a princípio, no começo do dia, teoricamente, vou desenhar mais ou menos aqui, seria isso aqui. Talvez ele descesse um pouco, tá? Talvez ele fizesse uma descida e logo em seguida ele subiria até a média, tá? Até a média, para fazer aqui o pullback, né? Descendo de novo, aqui, ó, descendo de novo, para criar a possibilidade. Isso pode se lateralizar ainda, tá? Porque para gerar essa MTR, ele precisa fazer aqui um movimento aqui, ó. Ele vai lateralizar aqui, ó. Tá? Ele vai lateralizando aqui. É um movimento baixista. Aí ele vai tentando voltar, ele vai tentando seguir para cá, mas ele volta e ele começa a fazer essa movimentação até que ele consegue escapar daqui dessa consolidação, chegar nesse topo anterior aqui, que é uma resistência, aqui, ó, que é uma resistência, ultrapassando esse topo, ele pode fazer isso aqui, ó, subir, descer, pode descer até aqui, né? Subiria novamente. Eu vou fechar que essa posição é uma posição possível, uma consolidação aqui nessa área do 103, aqui, ó, 103 e 300, 103, não, 800, 900, pronto, isso aqui, ó, 102, 102. Essa região aqui é uma região que ocorreu essa caixa aqui, ó, tá? Pode consolidar aqui, tá? Isso aqui pode consolidar aqui. Eu vou fechar, vou resumir mais ou menos isso aqui. Deixa eu diminuir mais esse gráfico na altura dele, olha só. Então, eu vou dizer que pode acontecer essa lateralização aqui embaixo, tá? Ou melhor, desenhado, né? Tá? Pode acontecer essa lateralização aqui embaixo. Dentro dessa lateralização aqui, pode ocorrer esse sobe e desce. Opa! Vou voltar aqui. Pode ocorrer essa sobe e desce aqui, que eu chamo sobe, desce dentro do canal. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, sobe. A tendência é subir, tá? Então, o que pode ocorrer? Uma subida depois dessa lateralização, a qualquer momento por aqui, chegar até o topo em 100%. Nessa história, ele ainda pode voltar aqui e depois ele sobe de novo em direção ao próximo topo. Sempre o movimento vai ser esse. Ele vai subir, procurar um alvo. Qual é o alvo? O alvo de 60, de 141, de 161 e 100%. Tá? Aí ele vai voltar a procurar esses alvos e vai atingir o objetivo, ultrapassar o topo mais expressivo que tem, que é esse aqui, ó. Tá? Aí ele vai reverter a posição, tá? Resumindo esta situação, uma situação bem menor que eu vou fazer aqui, deixa eu ver aqui, ó. Ele pode andar muitos pontos. Diminuir aqui, ó. Vou já confirmar com o MACD essa posição. Por exemplo, qual foi a posição que ele andou daqui de cima, ó? Tá? Ok, baixei. Ele andou 2.000, ó. Ele andou 2.700 pontos desde lá de cima.
ele caiu do 105 ao 102, 600 alguma coisa para baixo. 102.400. Então, R$ 2.700. Desculpa, 2.780 pontos. Então, foi isso que caiu. Clica aqui, ó. Tá mais claro aí, ó. 2.000 pontos. Ó, 2.700 e tal. Então, isso é o que pode ser recuperado. Se ele recuperar, vamos ter uma posiçãozinha aqui. Se ele recuperar, projeção, tirei. Beleza, então ele está aqui, né? Eu posso fazer aqui. Eu teria que pegar, calcular aqui. Mas abre um pouquinho aqui. Vou calcular desse fundo para cima. Vamos ver o que vai apontar. Só com um preço, tá? Então aqui vai ser um fundo, digamos que terminasse aqui, ele fosse subir. Previsão é previsão, tá, pessoal? Não vai... Todo mundo soubesse o que poderia acontecer, era uma maravilha, não precisa nem ter ninguém que já sabia quanto é que era o valor. Então lá do fundo de baixo, olha só. A primeira possibilidade que ele tem, vou desenhar aqui com um pincel. A primeira possibilidade que ele teria, eu vou fazer uma reta para sem muita... A caixa, né? Primeira caixa. Tá? A primeira caixa aqui. A caixa aqui, eu vou colocar uma caixa laranja. Existiu uma congestão aqui? Existiu. Então, uma caixa aqui. Existiu uma congestão aqui, ó. Lateralização. Existiu. Quem causou essa lateralização? Uma média, um pivô. Então, ótimo, beleza. Então, essa é a nossa posição até agora. Como vai acontecer a subida em alvos? Então, ele sairia daqui, digamos que ele não vai direto, tá? Ele não vai direto, ele chega no primeiro topo, aí tenta voltar, depois ele vai na posição de 141 ou 161, vou colocar logo 161. Ele volta na posição de 100% e depois ele sobe em direção ao topo máximo lá. No meio ainda pode ter pullback, no meio ainda pode acontecer um caixotezinho. Não, aqui eu vou ver onde pode ter um caixotezinho. Vamos ver aqui. Caixote que eu digo é uma congestão, uma lateralização. Olha, vamos ver aqui. Olha só, aqui. Nessa altura aqui, existiu isso aqui, tá? Então, nessa altura aqui, pode existir... Opa! Aqui, olha, pode existir... a mesma altura aqui, pode existir também uma lateralização. Pode existir. São as zonas que ele teria que subir. Opa! Seta. A zona que ele poderia subir, descer, subir, aí desce, aí sobe, dá uma lateralizada, aí depois sobe, isso o dia todo. Aí chega aqui, até que vai para cima e atinge o topo, que é aquele topo lá, a mesma altura. Tá certo? Então, é uma MTR. Bom, para que se configure uma MTR, o que eu precisaria? Primeiro, uma tendência. Já tem uma tendência? Tenho a tendência. Qual foi a tendência? A tendência foi a tendência de queda, de baixa. Deixa eu tirar esse... Tá. Qual foi a tendência que aconteceu? A tendência foi a tendência de baixa. Foi a tendência? Foi. Aí depois da tendência, o que eu teria? Eu teria uma correção. Eu teria uma correção até onde? Até a média. Perfeito. Aí depois da correção até a média, o que eu teria ainda para confirmar? Eu teria um power blackout. Power blackout de pelo menos no mínimo 10 candles. Aí depois eu teria uma tentativa de retorno à tendência anterior. Aqui a tendência anterior tentou retornar. Se ele vier para cá, é perder fundo a perder de vista.
vou ter que calcular com alvo de Fibonacci, tá? Que eu acho que ele não vai, ele vai bater nessa resistência aqui. Aqui tem uma suporte aqui embaixo, ó, verde aqui, ó. A linha verde é um suporte. Então ele vai bater nesse suporte. E foi a mínima, tá aqui a mínima. Ele bateu o menor valor desse período aí, pelo menos de 3 meses, foi o menor valor. E ele vai fazer a volta dele a partir daqui para cima. Tá? Então, isso teoricamente seria a posição de agora. Considerando, vamos ver o raio, vamos ver logo uma tentativa de raio, de arco. Seria esse fundo até esse fundo aqui. Ó, isso seria uma possibilidade do candle, né? De andar do candle. Tá? Então, teoricamente é isso. Tá bom, pessoal?